Olá, eu sou Verônica Silva e bem-vindos à Pintura Fácil com True Colors. Hoje a gente vai trabalhar com as tintas metálicas para tecido. Nós vamos trabalhar um lindo inox. Bora lá para a aula? Bom, nessa peça eu trabalhei o inox, tá vendo? Claro que aqui eu fiz uma composição, mas hoje eu vou focar para vocês no inox. Eu trabalhei para dar esse efeito aqui um pouquinho mais escovado, eu usei o prata, né? A tinta metálica prata para ter esse efeito aqui. Então o que vocês podem fazer? Não quero esse efeito, eu uso só o cinza. Quero esse efeito mais escovado, que quando a gente olha mais de perto tem aquele brilho da tinta metálica, então a gente usa o prata, ou se estiver fazendo alguma coisa de cobre, o cobre, ou se estiver fazendo ouro, né, no tom ouro, o ouro metálico, tá bom? Então bora lá! Já deixei aqui o risco do bule, que é o item principal que a gente vai aprender, e também já abri as minhas tintas e eu vou mostrar para vocês quais nós estamos usando. Então, como eu comentei, nós vamos usar aqui a tinta prata, vamos usar também o preto, vamos usar o cinza e por fim nós vamos usar o branco, certo? Olha que interessante, o branco tem no potinho maior porque é uma das cores que a gente mais usa. Vamos lá, então para trabalhar o metal, né, na verdade para trabalhar o inox, 99% das vezes a gente usa esse movimento aqui, na vertical. E da mesma forma que é o vidro ou outros tipos de superfícies que refletem, né, a gente faz aqui com cada corzinha no seu devido lugar. Eu vou começar com as cores mais escuras, usando de modelo o meu exemplo aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Que é esse aqui. Então, usando o nosso modelo de exemplo, eu vou fazer para vocês as cores aqui. Vamos pegar o preto, tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta para fora do risco e a gente faz primeiro, aqui, que é a voltinha de fora, e puxa um pouquinho para dentro. Já vou entrar com o meu prata. Então, eu venho com prata, não preciso lavar o pincel e já passo perto do preto. Quero um pouquinho mais claro, vou pegar um tiquinho de nada de branco e vou vir aqui em cima do prata ainda molhado e dar uma clareada. Vou mudar de pincel pelo seguinte, eu preciso de um pincel que seja um pouquinho menor para eu ter mais precisão, né? Assim, ser mais assertiva na questão dos detalhes. Então, eu vou pegar aqui o prata de novo, passar em volta, e vou puxando. Praticamente o bule inteiro vai ser nessa mesma posição, tá? Nesse mesmo processo de pintura, na mesma pincelada, Já venho com o branco puro, mas sem precisar lavar o pincel, e vou colocar aqui do lado. Sim, ele fica marcadinho desse jeito, com as divisões, porque é o que a gente quer. Ele quer que fique com essas divisões para aparecer bem os lugares onde bateu sombra, onde bateu luz, Então, ele tem que ficar com essas divisões entre uma cor e outra, tá? Aqui eu vou arrumar um pouquinho o nosso cantinho. E aqui já vai entrar a sombra do bico, que faz aqui, E aí ela vai seguir, vai alongar todo o bico, Então, eu venho trazendo daqui pra cá, Primeiro eu faço o desenho e depois eu preencho esse desenho. Vou preencher aqui com o preto. A True Colors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. True Colors, tintas para artesanato. Bom, então aqui a gente colocou todo o preto, vou voltar com um pouco de branco aqui do lado, sem precisar lavar o pincel, vai ficar um cinza mais clarinho, porque o pincel tá sujo de preto, mas não tem problema,
porque depois a gente vem fazendo a luz. Depois que seca, toda a peça precisa de retoque, tá? Principalmente quando a gente está pintando coisas assim, mais puxadas para o real. Quando a gente quer que fique mais parecido com o real, vai precisar de um retoque. Então, por exemplo, aqui onde eu estou colocando branco e depois, e agora tá cinza, porque o pincel tem resíduo de preto, eu vou replicar um pouquinho de branco e aí vai ficar camada sobre camada, que é o que a gente chama de tom sobre tom. Então, vai dar um tom diferente, porque a gente já aplicou essa técnica, tá? Então, aqui eu vou colocar o branco, ó. Vou aproveitar e já colocar um pouco de branco aqui embaixo. Agora eu vou terminar de preencher esse pedacinho com o prata. Vou preencher com o prata, tá? Nessa sequência toda, sempre seguindo assim, ó, um movimento na vertical. E eu vou preencher todo esse espaço aqui com a tinta prata. E aqui no cantinho eu vou usar um pouquinho de cinza. Vamos lá! Já preenchi toda a base do bule, que é aquela base maior, né? E você vai aplicar a mesma técnica no bico e a mesma técnica na tampa, tá? Agora a gente vai para os detalhes. Vamos lá! Para os detalhes eu vou usar um pincel de ponta bem molinha, tá? E a gente vai usar agora o branco. Então lembra que eu falei que a gente precisa reforçar algumas cores? Vou vir com esse pincel molinho, ó, vou reforçar o branco aqui, vou reforçar o branco aqui, de novo posso reforçar aqui, mas vejam que quando eu vou reforçar, eu não reforço em toda a parte que eu coloquei branco. Eu reforço alguns pontos, ó, reforcei aqui, não reforcei aqui, reforcei aqui, não reforcei aqui. Pra quê? Pra ficar realmente essas cores diferentes, tá? Pra fazer a luz aqui no preto, a gente vai fazer também, ó, bem marcado. Então, eu venho e faço o desenho. O que que tem de interessante nessas luzes que eu vou explicar pra vocês? Dependendo do lugar onde a gente tá, vamos imaginar que esse bule tá na nossa cozinha. Dependendo da posição da nossa cozinha, a luz, essas luzes mais fortes, essas brancos, vão ser em posições diferentes. Então vamos supor que vocês queiram uma luz diferente do que eu propus. Vocês podem colocar, por exemplo, ó, uma aqui. É como se tivesse uma janela em algum lugar e essa janela refletiu de forma diferente a luz dela para o nosso bule. Então, ó, diferente daquilo que eu propus no meu exemplo, eu coloquei uma luz num posicionamento diferente aqui. A mesma coisa aqui dentro. Então, eu posso colocar assim, posso fazer também assim, ó. Tá vendo? E ele vai ficando com desenhos diferentes. Vou mostrar pra vocês na estrutura do nosso modelo pronto, tá? Então, eu vou tirar esse aqui e colocar o modelo pronto pra vocês verem. Daí, eu acho que fica mais fácil vocês visualizarem, ó. No nosso modelo pronto, deixei aqui bem branco, tá? Diferente do que tá naquele que eu mostrei pra vocês. Quanto mais branco a gente colocar em pontos específicos, a gente indica que a gente tem luz em pontos específicos do nosso cenário. O que que é o cenário? É isso aqui que a gente montou. Para dar o efeito escovado, de inox escovado, o que que é um inox escovado? É aquele que não é tão brilhante como o inox normal.
né? Como os outros inox, ó. Vou descer um pouquinho para vocês verem. Então, tá vendo? Para dar esse efeito de inox escovado, você usa tinta metálica, tinta metal, fica muito bonito. Então, eu quero fazer, de repente, um bule na cor cobre. Vou usar, então, a tinta cobre, posso usar também ou a tinta bronze, tá? Então, eu posso usar ou o cobre, olha que lindo, ou o bronze, certo? E aí eu uso para deixar esse efeito, quando é mais envelhecido ou quando é escovado, quando não é tão brilhante. Como que eu fiz na tampa? A mesma coisa, só que aqui predominou o branco, ó. Então eu coloquei o preto em volta, branco no centro, esperei secar e iluminei esses pontos aqui com o branco da mesma forma que nós fizemos aqui. Aqui o nosso bico, a mesma coisa, tá? Então eu fiz com branco, com cinza, né, com prata, e depois eu fui colocando preto e etc. A mesma coisa que nós fizemos aqui, cada cor no seu devido lugar. Super show essa dica, né? Então estamos aqui no Pintura Fácil com True Colors. Essa mesma técnica você pode aplicar em diversos outras peças que você for pintar. Pode pintar um caneco, uma bacia, o que você quiser. Aproveito para te lembrar de seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e, claro, o YouTube. TV True Colors, pintando o mundo com você.